Você vive em um reino onde os dragões se sacrificaram para trazer paz, mas você é uma jovem mequetrefe e destrói o mundo. E esse é o filme da Disney, Raya e o Último Dragão. E eu sou F, o estômago frágil. Então bora pra história. O filme começa mostrando um mundo distópico onde tudo estava deserto e as pessoas haviam sumido, mas isso não começou agora, mas sim há 500 anos, quando o mundo vivia em paz, mas uma criatura chamada Drum chegou na Terra e essa criatura destruía tudo que tocava, além de petrificar tudo que tocava. E os dragões, que eram os protetores do mundo, fizeram tudo que podia, e o último dragão, Sisu, E o nome dela é Sissi. Pera, confundi. A Sisu usou o poder de todos os dragões para criar uma esfera dos dragões e conseguir acabar com os Drumes. E ao invés do mundo entrar em paz, os 5 reinos se dividiram. Mas galera, relaxa que esse mundo não ficou distópico por isso não. Pois até aí os dragões venceram e vemos uma jovem vestida de ninja que estava passando por várias cavernas com armadilhas. E ela usa seu amigo chamado Tuk Tuk, e quando entra na caverna onde a esfera estava, parecia muito fácil. Até que um guardião aparece e aqui começa uma lutaria sinistra, pois ela precisava pegar a esfera e vemos que era um treinamento, e ela passou, pois agora ela faria parte da elite de proteção da Pedra do Dragão. O guardião era seu pai, que era o líder do Reino Coração, e ele diz que em todos os momentos ela precisava proteger a joia e buscar a paz entre todos os povos, e agora ela estava toda mequetrefe querendo lutar contra os outros reinos, e o pai dela diz que eles estariam vindo para a cidade e nesse fim de semana, e ela acha que ia ser uma luta nervosa, quando na verdade o pai estaria tentando reunir para que tenham paz, pois antes da divisão o reino se chamava Kumandra. Todos os representantes chegaram e o pai dela tenta dizer que estava esperando eles, pois hoje é o grande dia que eles poderiam se reunir e acabar com essas guerras, e que todos poderiam ser Kumandra, mas claramente ninguém estava acreditando, e Raya vê que a líder de presa tinha uma filha e vai falar com ela, e as duas se dão bem, e nisso o pessoal começa a interagir. As duas começam a se dar bem, e a menina diz que eles ainda acreditavam que Sisu estava viva, pois a lenda diz que quando ela criou a joia e salvou o mundo, ela caiu em um rio e foi levada em um dos milhares de rios do reino, e ela mostra o mapa que só eles tinham, e depois ela dá um cordão de ouro com o símbolo de Sisu. E é nesse momento que vemos que Jovem tem que acabar, pois ela fica feliz por fazer amizade e leva Naamari para ver a joia, sendo que ela foi treinada a vida toda para proteger o lugar, pois os povos queriam roubar para ter prosperidade, sendo que não era aquilo que trazia. E agora que vem a loucura, pois as duas começam a brigar e ela ativa um sinalizador e agora todos os soldados sabiam onde eles estavam. E aqui começa uma grande brigaria para ver quem pegaria a joia. Estava pior do que Black Fraud nas Americanas. O problema é que nisso eles acabaram quebrando a pedra e começam a surgir vários Drumes. E agora entendemos como o mundo conseguiu se tornar pior do que já estava. Cada um dos líderes pega um pedaço da pedra e vão embora. E o pai de Raya estava machucado, então ele não conseguiria fugir a tempo. Então ele diz que ela deveria acreditar até o último segundo e dá a pedra e joga ela da ponte. Aí eu te pergunto, e se ela não soubesse nadar? O filme acabaria aqui, pois ela daria uma falecida de leve. E vemos que ele se transformou em estátua. Se passam 6 anos e Raya estava passando pelo reino desértico de Cauda, e por todo lugar que passava haviam estátuas, pois os Drumes ficavam em lugares escondidos ou no escuro, e ela chegou no último rio que estava no mapa, que ela conseguiu com Naamari, e quase que dá ruim, pois aparece um Drum, mas ela consegue pegar um pedaço da pedra do dragão e se salva. Ela chega no fim do rio e estava tudo destruído, e vemos que Tuk Tuk cresceu, e quando ela chega no fim, ela começa a fazer um ritual com comida e bebida, e ela começa a pedir ajuda dizendo que foi tudo culpa dela, mas nada acontece, pois faltou a galinha morta e um pouco de farofa. E do nada, a água do rio começou a se mexer de forma estranha e as bolhas começaram a se juntar e se transformar em um dragão. E vemos que essa era Sisu. Sisu acha que ainda era aquele dia que ela salvou o mundo, mas Raya diz que estava muito longe e que ela conseguiu destruir o mundo novamente. E ela fica revoltada, pois as irmãs dela se sacrificaram e ela conseguiu quebrar. E ela diz que não tem como criar outra joia e teriam que conseguir juntar as pedras para ela usar o poder e salvar a todos. E toda vez que ela tocava em uma das joias, ela conseguiu usar o poder de seus irmãos.
Mas vemos que nessa vida nada é tão fácil, pois Namaari estava a seguindo pelos 5 reinos. Pois ela sabe que Raya estava atrás das outras partes da pedra, e Namaari é tão braba que até os gatos gigantes têm medo dela, o que não faz sentido nenhum. Elas precisam ir em cada reino para reunir as pedras e começa pela cauda, que era mais perto. E o local estava cheio de armadilhas, e aquelas armadilhas não eram para o Drum, mas para as pessoas, pois a líder era muito egoísta e no meio do caminho estava cheio de insetos que peidavam explosivo. E quando chegam no local, a líder estava falecida, segurando a joia. E antes de falecer, a líder deixou uma armadilha. E quando elas conseguem pegar a pedra, Sisu ganha o poder de se transformar em humano. O problema é que Namaari chegou no lugar e Raya diz que só estava passando pelos reinos para trocar uma ideia, pois ela não podia falar o que estava acontecendo, pois como eles eram egoístas é capaz de impedir. E Raya usa a própria armadilha do local contra eles e aqui começa mais uma fuga alucinante. E vemos que eles continuam vindo atrás e Raya diz que Namaari era a pessoa que destruiu o mundo, sendo que sabemos que ela é tão culpada quanto. Elas conseguem pular no mar e subir um barco onde tinha um garoto chamado Bu, e ele começa a oferecer um bobó de camarão na moranga, mas já estava desesperada para meter o pé, pois Namaari estava chegando, e ela diz que se ele ajudasse ele ganharia muito dinheiro, mas o barco é muito lento, então Sisu pula na água e vai empurrando o barco, pois a habilidade dela era saber nadar muito bem. Raya diz que ela não pode ficar se expondo, pois as pessoas eram muito egoístas e saber que existe um dragão vivo pode causar problemas. E eles vão passando por vários lugares diferentes e Boom começa a dizer que ele estava tocando o restaurante sozinho porque sua família foi transformada em pedra. E eles chegam na cidade de Garra e Boom pede para ir com eles depois. Elas precisam traçar um plano de como conseguir essa pedra, pois o líder da cidade era um grande tirano e não deixaria ninguém sair vivo. E vemos porque a vida de Raya é difícil, pois ela viu um bebê no chão perdida e vai ajudar, mas a verdade é que a bebê era uma mequetrefe, pois ela estava trabalhando com 3 macaquinhos que roubavam as pessoas pela cidade. E no barco, Sisu quer dar um rolê e Boom diz que ela pode pegar as coisas e deixar na conta para pagar depois. O problema é que ninguém conhece ela e quase que ela é lixada, mas aparece uma senhora muito gente boa dizendo que ajudaria e ninguém faz nada. Do outro lado, Raya está atrás das joias que perdeu e depois de uma fuga alucinante, ela conseguiu pegar de volta, e ela pede ajuda dos macaquinhos para conseguir invadir a casa do líder da cidade, mas chegando lá, um cara diz que ele foi transformado em pedra há muito tempo, e quem mandava na cidade era a chefe do crime, que era uma senhora, e acho que vocês já entenderam. A velhinha leva Sisu para o lado de fora, e estava cheio de estátuas, e ela diz que só deixaria ela viva se entregasse as outras joias, e quase que dá ruim, mas Raya aparece e a salva, e pega a pedra da velha, e a pedra dava poder de névoa, e chegando no barco, os macaquinhos estavam lá. Namaari vai falar com sua mãe, e ela diz que o reino estava ficando pequeno e que precisavam expandir, ou ficariam difíceis as coisas. E elas criaram um reino protegido por águas, mas a comida era escassa. No barco, Sisu diz que Raya deveria confiar mais nas pessoas, e essa era a chave para salvar o mundo. E ela diz que não conseguia, pois a última vez que confiou em alguém, o mundo ficou desse jeito. E ela estava com rancor no coração. E agora eles chegaram no reino de Espinha, e Sisu sai correndo com um bobó de camarão na mão, dizendo que daria um presente ao líder como sinal de confiança. Mas as duas caem uma armadilha. Quando elas acordam, tem um cara grandão que parecia um bárbaro que estava preparando para comê-las no almoço, e não é dessa forma que você está pensando, e seus amigos chegam na hora e a salvam. O problema é que junto veio Namaari com seus soldados, e Raya diz que precisava da ajuda dele para salvar o mundo, pois todo o seu povo foi transformado em pedra, e Raya vai falar com Namaari enquanto eles fogem escondidos. Começa uma briga nervosa entre as duas, e ela só estava servindo de distração, está dando tudo certo, mas Sisu decide voltar para salvá-la, pois vê que ela estava perdendo e ela se transforma em dragão, e agora todos sabiam que os dragões voltaram. E no barco, Bárbaro diz que se juntaria para salvar o mundo e entrega a pedra dele. E o poder da pedra dele era fazer chover, além de poder andar pelo céu. Mas agora seria o momento mais difícil, pois eles precisam invadir o reino de Presa, onde Namaari vivia e era o lugar mais protegido. Cada um deles começa a planejar uma forma de invadir, mas todos envolviam terminar falecidos. E Raya diz que seria melhor roubar e meter o pé, mas Sisu diz que ela precisava fazer isso de forma amigável, mostrando que acreditava
nela, mas ela não queria arriscar. Então Sisu a leva às estátuas de seus irmãos e diz que os poderes que estavam na esfera eram dos irmãos mais poderosos, e ela não tinha poderes grandes, mas recebeu a tarefa de salvar o mundo, pois ela era a única que acreditava nas pessoas, e Raya lembra que seu pai também era assim. Namari tenta falar que Sisu estava viva, mas a mãe diz para capturar Sisu e forçá-la a salvar o mundo, porque se eles não salvarem, eles serão culpados para sempre por terem quebrado a joia. E Raya marca um encontro com ela e as duas se encontram em um lugar escondido. E Namari estava entregando a joia, pois ela acreditava que conseguiria salvar o mundo. O problema é que ela aponta uma arma para Sisu e Raya acaba reagindo, e Sisu leva uma flechada e cai na água e Namari foge. O problema é que agora a água dos rios começa a secar e todos ficam em pânico. E Raya vai com a raiva atrás dela e aqui começa mais uma lutaria nervosa. Mas enquanto elas estavam brigando, seus amigos estavam arriscando suas vidas para salvar o povo e ela percebe que estava fazendo tudo de errado. E agora todos se juntam, o problema é que eles estavam presos, pois haviam muitos drumes em volta, e a pedra estava perdendo força, pois Sisu estava dando uma falecida de leve, e Raya diz que seria melhor juntar as pedras para ter força. E como gesto de confiança, ela vai primeiro, e se transforma em pedra, e cada um deles vai se transformando em pedra, e no final Namari percebe que seria melhor fazer o mesmo, e ela reconstrói a pedra, mas ela se apaga. E tudo parecia que ia dar ruim, mas a pedra volta a brilhar e começa a chover, e todos vão voltando ao normal, e todos que um dia viraram pedra estão normais, e o mundo voltou a ser próspero, e começam a aparecer vários dragões de várias cores, e eles revivem Sisu, e o filme termina com Raya vendo seu pai depois de 6 anos, e o mundo vivendo em paz novamente, pois agora eles eram Kumandra. E esse foi o filme Raya e o Último Dragão. Galera, agora eu vou começar a trazer recapitulações de filmes animados, então me ajudem aí com feedback do like e se inscrevendo, porque estou sagaz. Agora eu vou nessa porque estou descendo o melado. Então, fui!